O presidente Lula participou hoje pela manhã em Salvador do desfile de 2 de julho. A data é conhecida como o Dia da Independência Nacional da Bahia e marca a expulsão das tropas portuguesas da capital baiana em 1823. O presidente desfilou em uma caminhonete ao lado da primeira-dama Janja, da ministra da Cultura, Margarete Menezes, e também do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. E durante todo o percurso, Lula ergueu um cartaz com os dizeres, dá para ver aí na telinha, né? Taxação dos super ricos. Daqui a pouquinho a gente vai acionar nossa repórter Ana Paula Ramos, lá de Brasília, né? Ela vai ter mais detalhes para a gente sobre essa situação de hoje, sobre essa ida de Lula, né, para a Bahia participar deste evento. Vamos seguir então tentando entender um pouco dessa fala do ex-presidente, hoje com ruas lotadas lá na Bahia, ele vestido de branco, a primeira-dama também, o governador baiano também, aí já em clima de política, pode-se dizer assim, né? E ele disse hoje em uma entrevista à TV Bahia, que é afiliada da TV Globo, que teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto do IOF pelo Congresso para poder governar. Ele defendeu que o Executivo tem um papel, e o Congresso tem outro. O presidente da República tem que governar o país. E decreto é uma coisa, sabe, do presidente da República. Você pode ter um decreto legislativo quando você tem alguma coisa que fira muito a Constituição, o que não é o caso. O governo brasileiro tem o direito de propor o IOF, sim. E nós não estamos propondo o aumento de imposto, não. Nós estamos fazendo um ajuste tributário nesse país para que os mais ricos paguem um pouco, para que a gente não precise cortar dinheiro da educação ou da saúde. É isso que nós estamos fazendo. Ou seja, houve uma pressão das bets, houve uma pressão das fintechs, eu não sei se houve pressão do sistema financeiro. O dado concreto é que os interesses de poucos prevaleceram dentro da Câmara e do Senado, o que eu acho absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Além disso, na entrevista, Lula falou também sobre o que o incomodou ao longo dessa história toda. Qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe, festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem, ele tem os seus direitos e eu tenho os meus direitos. Nem eu me meto no direito deles, nem eles se metem no meu direito. E quando os dois não se entenderem, a justiça resolve. Agora sim, restabelecemos nosso contato em Brasília com a repórter Ana Paula Ramos. Pois é, o Lula não mediu as palavras para falar dessa vez, né, Ana Paula? Cada macaco no seu galho, e soltou o verbo mesmo, né? De fato, essa postura agora pode endurecer ainda mais, escalar ainda mais essa tensão aí com o Congresso Nacional, né? Boa noite para você, Ana Paula. Boa noite, Círia, André, Larissa, e uma ótima noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Círia, esse daí é mais um capítulo nesse embate que a gente vem vendo aí nos últimos dias entre o governo e o Congresso, e que tudo começou lá por conta dessa questão do IOF, do decreto que aumentava esse imposto sobre operações financeiras e que o Congresso foi lá e derrubou. E aí o presidente Lula adotou como estratégia, né, do governo como um todo, esse discurso do nós contra
contra eles, né, do que o presidente da Câmara, Hugo Mota, chamou de polarização social, de que o governo está do lado dos mais pobres, da classe média, tentando corrigir essas injustiças, enquanto o Congresso defende interesses dos mais ricos. E aí, em Salvador, né, como a gente já viu aí, ele levantou esse cartaz durante o desfile que defendia a taxação dos super ricos. E ele fez questão de postar a foto com essa imagem nas suas redes sociais com o texto "Mais justiça tributária e menos desigualdade". É sobre isso, mandando aí um recado então para o Congresso. E essa proposta da taxação dos super ricos, ela consta no projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, a taxação dos super ricos, daquele topo da pirâmide ali do 1% mais rico, esses recursos arrecadados seriam para custear essa isenção para os mais pobres. É isso que o governo chama, então, de justiça tributária. O próprio aumento do IOF, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele defende que isso corrige distorções também no sistema financeiro, que não seria apenas um simples aumento de imposto. E aí, a gente viu também mais cedo o presidente Lula, como a gente acabou de ouvir a fala dele aí, ele deu essa entrevista lá na Bahia, com o mesmo discurso defendendo essa questão da justiça tributária. E toda essa polêmica foi para as redes sociais, aliados aí do presidente Lula estão divulgando essas imagens com o governo do lado dos mais pobres e o Congresso do lado dos mais ricos, e já estão também atacando aí o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Por conta disso, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que é responsável por essa articulação entre o governo e o Congresso, ela precisou hoje também ir para as redes sociais defender o Hugo Mota do que ela chamou ali de ataques pessoais e desqualificados. Volto com vocês. Pois é. Convidar aqui a nossa colega Larissa Arantes para entrar com a gente na conversa aqui, para comentar um pouco sobre essa visita de Lula lá, que me soou de uma certa forma em tom de campanha, né? Nesse passeio pela Bahia aí do presidente Lula, já parece até que estava com roupa de campanha ali, hein, Larissa? Olha, André, e além desse ponto que você está destacando, algo também que chama atenção na fala do presidente Lula é essa questão, essa menção que ele faz que o presidente da República não rompe com o Congresso, né? Ele falar isso no momento desse, né, em que a crise está de fato muito acirrada, em que o governo acabou de oficializar, né, que vai acionar o Supremo Tribunal Federal para que o decreto do IOF seja validado, né, revalidado, e aí ele joga isso, né, ele fala, olha, não tem rompimento, né, o que tem é negociação, o que tem é articulação, e aí ele vai colocando os elementos, por exemplo, quando ele cita a reunião que contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que contou com a presença da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para decidir, né, para chegar ali num acordo ou algo muito próximo de um acordo com os representantes do Congresso, e cita que parecia que tinha havido ali um acordo, um consenso, e depois a coisa muda de figura, né? Isso tudo para dizer, ele tenta mostrar nessa fala dele que o governo está disposto a conversar, que o governo está disposto a dialogar, né? E que não se pode falar em rompimento, afinal de contas, inclusive, né? Um poder aí depende do outro, e o governo tem pautas importantes também para serem analisadas nesse contexto, mas é isso, me chama a atenção isso, assim, no auge da crise, o presidente Lula vem mostrando ali, dando os elementos para mostrar para as pessoas que o governo está disposto a conversar e que, em algum momento ali, ele não entende por que o que havia sido combinado não foi cumprido pelo Congresso Nacional. Então, essa parte também, para além desse ponto, André, que você citou, também me chamou muita atenção em relação especificamente à entrevista, né, que o presidente Lula concedeu por lá. Tá certo. E hoje ainda o presidente Lula viajou para a Argentina, onde participa de reunião de uma cúpula do Mercosul. Esta vai ser a primeira visita de Lula à Argentina desde que Javier Milei assumiu o cargo em dezembro de 2023, sem que esteja aí prevista uma reunião bilateral entre os dois líderes.
A Argentina ocupa atualmente a presidência rotativa do Mercosul até amanhã, quando Milei a entrega a Lula. Pois é, e o foco político de Lula na Argentina está na visita que ele vai fazer à ex-presidente Cristina Kirchner, presidente do Partido Justicialista e ferrenha opositora aí ao atual presidente Milei, né? Condenada a 6 anos de prisão e inabilitação política perpétua por administração fraudulenta, Kirchner está em prisão domiciliar. A visita de Lula precisou da autorização do tribunal, pois Kirchner só tem permissão neste momento para receber familiares, médicos e os advogados dela. Exatamente, ainda sobre Lula, mas mudando de tema, o governo do presidente foi mal avaliado pela maioria dos deputados federais. Um levantamento divulgado hoje pela consultoria Quest mostra que 46% desses parlamentares consideram o trabalho do petista negativo, contra 27% que consideram positivo, uma diferença bem significativa. Pois é, a gente tem até ali na tela, vou pedir para colocar novamente, para mostrar ali essa porcentagem que o André acabou de falar. Então, 46% desses deputados avaliam como negativo e antes, a última pesquisa, o último levantamento feito em 2024 era de 42%. Esse número avaliam como positivo, 27%. Eram 32%, caiu bastante. Regular, 24% e eram 26% em 2024. E ali 3%, né, não sabem ou não quiseram, não responderam, né? Antes, esse percentual era de 1%. E entre os deputados ouvidos, 32% dizem ser apoiadores do governo. Outros 27% se identificam como independentes, enquanto 32% se declaram de oposição. Já outros 9% não responderam à pergunta. Pois é, quando analisados separadamente, há uma distinção entre os grupos sobre avaliação do governo. Deputados nordestinos, por exemplo, continuam sendo os que fazem a melhor avaliação do trabalho de Lula, mas os percentuais de avaliação positivas, negativas e irregulares estão muito próximos, dentro da margem de erro. Nas outras regiões do país, as avaliações negativas são bem mais altas. Vamos colocar aí na tela para a gente acompanhar. Avaliação da relação do governo Lula com o Congresso. Disseram ser negativa. 51% das pessoas que foram ouvidas disseram isso. Eram 43% em maio de 2024. Disseram positivo 18%, sendo que eram 22% em 2024. Regular 30% e eram 33%. Não souberam ou não responderam 1% e era 2%. Está aí, portanto, essa avaliação feita hoje aí no que diz respeito à opinião dos deputados federais sobre o governo Lula na Síria. Pois é, André, e essa é a pior avaliação do governo federal desde o início do mandato em 2023, dentro da margem de erro, que é de 4,5 pontos para mais ou para menos. Conforme a pesquisa, a avaliação negativa do governo Lula cresceu, principalmente entre os deputados federais, que se consideram independentes. A alta é de 24 pontos em 2 anos. Subiu de 20% em 2023 para 44% neste ano. Já por outro lado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, é mais bem avaliado entre os governistas do que na própria oposição. 68% dos deputados consideram positiva a gestão dele. Mesmo aí com os recentes embates entre governo e Congresso, 77% dos deputados governistas avaliam positivamente o trabalho de Mota. Já por outro lado, apenas 47% da oposição o aprova. Pois é, a gente vai ver ali a tela então, ó. A última tela que a gente preparou aqui, quem é favorito para eleições de 2026, né? O mesmo levantamento mostra que
50% dos deputados federais consideram um candidato de oposição ao governo do presidente Lula como favorito para ganhar as eleições presidenciais de 2026, enquanto 35% apontam Lula como favorito à reeleição. Pelo menos 15% não souberam ou não quiseram responder à pesquisa feita e divulgada hoje. Está aí na sua tela, portanto, os resultados estão aí para você conferir. Pois é, e o nome mais citado para disputar as eleições de 2026, André, foi o de Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo foi mencionado por 29% dos entrevistados. O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece na sequência, em seguida, com 13%. A pesquisa foi feita entre 7 de maio e 30 de junho deste ano, agora há pouco tempo. 203 deputados foram entrevistados, representando 40% da composição da Câmara em Brasília. Bom, e para nos ajudar aqui a entender, a analisar melhor os resultados desta pesquisa divulgada hoje, né, nós vamos conversar agora com o cientista político e professor Leonardo Consentino, a quem eu dou Leandro Consentino, fazendo a correção, né? A quem eu dou boas-vindas aqui. E já começo fazendo uma pergunta, né? Nós temos aí, portanto, o resultado de mais um levantamento que não é tão favorável assim ao governo Lula, né? De certa forma, a gente pode dizer que isso já era esperado, né? Se a gente pensar aí nos últimos episódios envolvendo governo e Congresso. Boa noite para você. Boa noite, Cília. Boa noite, André. Boa noite a todos os telespectadores do Tempo. De fato, era esperado porque essa pesquisa ela apenas reflete o que a gente já estava vendo nas pesquisas de opinião junto à sociedade. Então isso quer dizer que o Congresso, com mal ou bem, com todos os seus problemas, está funcionando como uma caixa de ressonância da sociedade. A mesma desaprovação que a gente vê na sociedade com relação ao governo parece estar sendo observada também pelos deputados, pelos nossos representantes ali no Congresso Nacional. Agora a gente repara, né, uma mudança de opinião de um modo geral aí sobre o presidente Lula, essa avaliação negativa que vem crescendo ultimamente aí também, ao mesmo tempo em que partidos vêm articulando uma outra candidatura, a gente citou agora há pouco aqui como o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vem se despontando, vem aparecendo, ainda que não se diga candidato oficial à presidência da República no ano que vem, o nome dele está aparecendo nas pesquisas porque já está sendo ventilado aí, inclusive até recebendo convites para mudar de partido e poder disputar no ano que vem, né? André, perfeitamente, né? Aí a gente tem algumas camadas para analisar, né? A primeira delas, o decréscimo das predileções pelo presidente Lula, no sentido de acreditar, na verdade, não é nem a ideia de quem eles apoiam, mas sim quem eles acreditam que será favorito para as eleições de 2026, e aí a gente vê uma diminuição do favoritismo do presidente Lula. Isso acende um sinal amarelo, é bastante preocupante para o governo, no sentido de que essas pessoas são as que mais respiram política todos os dias. Tem a impressão de que travou a transmissão ali do cientista político e professor Leandro Consentino, que estava fazendo essa análise sobre a tendência dessas pesquisas no que diz respeito à avaliação do presidente Lula, mostrando que essa avaliação vem caindo não só por parte da população, como por parte também de parlamentares lá em Brasília. Larissa Arantes, você também está aí com a gente acompanhando esses números que têm refletido, de um modo geral, vem sendo repetidamente trazidos à tona, né? Exato, André. E antes, eu sempre gosto quando sai essas pesquisas da Quest, né? O diretor da Quest, o Felipe Nunes, ele sempre faz algumas análises sobre os números, aprofunda um pouco mais. E antes de participar aqui, eu estava justamente ouvindo, ele fez ali uma rodada de análise com outros dois professores, Lara Mesquita da FGV e Rafael Cortez. Eles avaliavam especificamente os pontos relacionados a propostas de interesse que são consideradas prioritárias pelo governo em determinado ponto ali da análise, né, André? E aí me chamou a atenção um ponto que é o seguinte, que os números da pesquisa mostram que ao mesmo tempo que a maioria do Congresso apoia, por exemplo, aprovar
o aumento, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é a principal bandeira do governo para esse ano e que está nas mãos de Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, ele que é o relator desse texto, que inclusive a gente deve ter alguma movimentação até o dia 15 desse mês em relação a isso, mas enfim, voltando, né? Ao mesmo tempo que grande parte dos deputados ali se manifestou sendo favorável à aprovação da proposta, ao mesmo tempo uma pauta prioritária do governo e que, sendo aprovada, vai ser boa, vai ser algo positivo para o governo federal. Um governo federal que a gente sempre conversa aqui, que já vem desgastado de muito tempo, de várias crises sucessivas, e vê nesse tipo de proposta, por exemplo, a chance de melhorar a imagem, melhorar a comunicação, melhorar essa avaliação junto à população. E aí, como que fica isso, né? Porque ao mesmo tempo que o Congresso fica nessa linha tênue, né, entre ser favorável a algo que de fato é positivo para uma grande parte da população e que ajuda, inclusive, uma imagem do Congresso, que é outra imagem também que vem sendo muito desgastada, ao mesmo tempo ajudam o governo Lula. Governo Lula que está sendo muito mal avaliado, como a gente mesmo viu nesses números que vocês, Síria, trouxeram para a gente. Então, chama muito atenção esse ponto também, ao mesmo tempo que é uma pauta como poucas no Congresso, em que consegue angariar ali apoio de diversos lados, diversas bancadas, ao mesmo tempo que seria favorável ao governo, um governo mal avaliado entre os parlamentares, André e Síria. Pois é, a gente conseguiu de novo contato aqui com o professor Leandro Consentino, que é cientista político, para falar com a gente aqui sobre essas pesquisas que vêm sendo divulgadas sobre a avaliação do presidente Lula. Falávamos aqui há pouco que elas já vêm refletindo, né, outras pesquisas e nesse momento em que o presidente Lula percebe isso, que a equipe da presidência percebe isso, e o presidente volta a fazer viagens, volta a ir por algumas partes do Brasil, a conversar com o público, fazer aquela conversa típica que o presidente Lula faz, que é conversar diretamente com o povo, né? Conversar de forma simples, conversar de forma com muita animação, mostrando disposição para o ano que vem, talvez exatamente para poder melhorar um pouco essa imagem aí de um modo geral, né, professor? Exatamente, André. Precisa, na verdade, fazer esse intercâmbio com a população, precisa debater melhor aí com o Congresso Nacional também, mas é uma forma também que a gente enxerga de fugir um pouco dos problemas também, né? Tentar canalizar sua atenção para outros lugares e fazer com que a população deixe de olhar para o embate no Congresso, para a questão do IAF, e passe a olhar para outras coisas. Então também tem uma estratégia aí um pouco de desviar o foco daquilo que está prejudicando a imagem do governo, né? E como pontuava ali, que infelizmente a gente teve um problema técnico ali, por outro lado, sente a pressão aí da direita, da oposição se organizando aí, e o nome de predileção aí me parece estar despontando o Tarcísio de Freitas, que terá um dilema se vai disputar de fato o Planalto ou se vai, de alguma forma, buscar a reeleição, que é algo mais confortável aí dentro do quadro de opções, mas que ainda tem dificuldade com isso, porque Jair Bolsonaro insiste numa candidatura que todos sabemos ser inviável, todos sabemos que o ex-presidente está inelegível, então tem aí essa dificuldade. Professor, saindo um pouco dessa questão da disputa eleitoral em si, mas indo mais para a questão que relaciona de relacionamento com o Congresso mesmo, que eu acho que essa pesquisa ela é muito rica, principalmente nesse sentido. Professor, a gente observou ali uma piora ocorrendo, principalmente entre os deputados que se autodeclaram independentes, né? A gente observou aí que essa piora na avaliação do governo e da relação acontece principalmente nessa faixa de deputados independentes. Isso é um fator de preocupação para o governo, ou o governo, ao ver, né, que são deputados independentes, o governo pode tentar, de repente, intensificar a articulação com esses deputados para tentar reverter uma avaliação ruim, já que eles não estariam, em tese, né, tão ligados a um lado ou ao outro, não estariam tão polarizados nesse momento? Síria, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Quer dizer, é muito difícil agora azeitar esse relacionamento na medida em que o governo aí perdeu parte das suas moedas de troca aí com a mudança
do status do parlamento. O parlamento hoje tem nas mãos a questão do orçamento, o orçamento chamado impositivo. Isso tirou parte das moedas de troca que o executivo sempre tem. E me parece que o governo Lula está relutando em entender essa nova dinâmica e aí está tendo maiores dificuldades. A grande questão agora é saber como lidar com esse relacionamento com esse grupo de independentes. Com os governistas, ele já tem trânsito livre. Com os oposicionistas, jamais terá, muito difícil, a não ser que sejam grandes questões maiores de Estado, mas num contexto polarizado isso é muito complicado. Precisa tentar aí caminhar com esse pessoal do centro, e aí o que a gente tem aí, esse centro não é um centro programático, é aquele centro que a gente já convencionou chamar de centrão, que responde muito a incentivos do ponto de vista de recursos, até para buscar sua reeleição aí em 2026. Essa conversa vai precisar ser dada nesse ponto, e aí também procurar de alguma forma sensibilizar o eleitorado que de alguma forma transita por esses congressistas independentes, tentar fazer com que o próprio eleitorado pressione. Não é uma tarefa fácil, e por isso está sofrendo sucessivas derrotas aí no parlamento e tendo grandes dificuldades de pautar suas iniciativas. Agora, professora, essa queda aí de popularidade do governo, que como o senhor bem pontuou quando começamos a nossa conversa aqui, né, foi queda aí numa pesquisa feita recentemente com a população, agora entre os parlamentares, né? A gente pode falar que pode ser um caminho, aí uma possibilidade para que o atual presidente Lula não seja um candidato à presidência em 2026? Acredito que sim, acredito que isso pode ser mais uma pedrinha que contribua aí nessa construção aí do ponto de vista de uma saída à francesa do presidente Lula, no sentido de dizer, olha, o quarto mandato seria muito sacrificante para alguém que já está atingindo a minha idade, eu já governei o país 3 vezes, portanto, eu vou abrir espaço para uma renovação. Sabemos que isso não é do feitio do presidente Lula, sabemos que ele tem dificuldade, o próprio Partido dos Trabalhadores tem uma dificuldade muito grande na renovação de quadros ali. Mas, se enxergar que está aí numa avaliação muito negativa e teria muitas dificuldades para se reeleger, talvez Lula prefira deixar o cargo ali, deixar a disputa nesse momento e dizer que não tem mais condições de um quarto mandato e aí colocar algum preposto aí em seu lugar, seja o ministro Fernando Haddad, seja qualquer outro, e aí tentando salvar mais a sua biografia do que se preocupar com um novo mandato. É possível. No momento, acho que ainda é cedo para a gente fazer esse vaticínio, mas quanto mais o ano for andando e se as pesquisas continuarem indicando uma dificuldade muito grande de recuperação dessa imagem, não duvido que isso venha a acontecer em alguma medida. Pois é, por um outro lado, né, no que diz respeito à direita, a gente tem nomes já aparecendo, a gente tem vários, né, Tarcísio de Freitas, Zema, outros candidatos também aparecendo, tentando se destacar nesse cenário para 2026. No entanto, no lado da esquerda, não há um nome assim. A gente tem o nome do Fernando Haddad, que foi ali indicado por Lula quando ele estava preso ali, insistiu na candidatura até o final, acabou indicando Fernando Haddad, mas hoje, na esquerda, pelo menos nesse cenário atual, não existe um nome. A gente sabe que atualmente, com as redes sociais, com a facilidade que é de divulgar nomes e rapidamente uma pessoa que é absolutamente desconhecida tornar-se famosa no país inteiro como candidato, isso aí acontece em um clique de enviar mensagem, de repente todo mundo conhece. Muitas vezes isso costuma acontecer, a gente já viu acontecendo várias vezes, mas fato é, né, professor, da esquerda, nesse momento não tem nenhum nome aí fazendo barulho não, né? Então, me parece que a esquerda tem um problema oposto ao da direita, né? A direita tem muitos nomes e uma dificuldade de chegar num consenso aí num nome único, dada a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. No caso da esquerda, é o contrário, não tem nome alternativo ao Lula viável do ponto de vista eleitoral. Se não for com Lula, vai ter que ser aí uma espécie de balão de ensaio, seja com o próprio ministro Haddad, que já tem um certo recall diante da disputa que travou com Jair Bolsonaro em 2018, seja com uma alternativa nova. E aí a gente vai ter que pensar também com que roupa essa esquerda vai às eleições de 2026 sem o Lula. Será uma candidatura essencialmente de esquerda, esquerda raiz, vamos chamar assim, né? Aí teria que ir com Gleisi Hoffmann, com Guilherme Boulos, com alguém com um perfil mais de esquerda de fato, assim. Ou seria uma candidatura mais buscando conquistar a fração do centro, aí, né? Também seria importante
pensar nisso do ponto de vista de imaginar que só a esquerda não elegeria um presidente da República. Então, aí talvez viesse a candidatura de fato de Haddad ou de nomes aí mais de traquejo maior, que conseguem aí expandir mais o eleitorado. Não é fácil imaginar que nomes seriam esses, mas vai ter que buscar aí candidatos ou nomes aliados aí, de repente, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, mas acho que isso é uma hipótese bastante remota, conhecendo como a gente conhece o Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula, acho que dificilmente faria uma ida ao centro nesse ponto de vista de tirar o Partido dos Trabalhadores da urna ou da cédula. Então acho que é importante a gente ter essas dimensões aí para pensar o que seria o pós-Lula. Mas, de novo, por enquanto eu não acredito numa saída de Lula, enquanto as pesquisas ainda não disserem que ele não tem condições de se reeleger. Aí, de fato, acho que aí ele buscaria essa alternativa. Agora, professor, como que o senhor avalia essa questão, esse discurso que vem sendo adotado aí pelo presidente Lula, né, por parte da base governista? Hoje a gente viu imagens dele em Salvador e pegando um pouco por essa questão de defender os pobres, taxar os super ricos, né? Ele estava com cartaz ali o tempo inteiro e escrito essa frase, né? Vamos taxar os super ricos. Isso é algo que é uma tática que ainda funciona, é uma estratégia que ainda funciona. Eu estou do lado aqui da população pobre, vou taxar os super ricos, mas quem não está querendo taxar os super ricos é o Congresso Nacional, né? Eu defendo os pobres e o Congresso estão ali com o povo, com quem mora na cobertura. Isso ainda funciona em pleno século XXI? Como o senhor faz uma análise dessa tática do governo? Bom, vamos lá. No século XXI já funcionou algumas vezes com o próprio esquerdo. O próprio presidente Lula já usou essa tática em 2002, quando venceu as eleições pela primeira vez. Venceu em 2006. O Partido dos Trabalhadores colecionou vitórias sobre essa tática. Mas eu acho que quanto mais o tempo passa e as vitórias do Partido dos Trabalhadores foram cada vez mais estreitas ao longo dos anos, a última vitória aí sobre Jair Bolsonaro foi por pouco menos de 1% ali dos votos, então quer dizer, muito estreita, mostra que essa estratégia cada vez menos vai ressoando junto à população, e ressoa menos por dois motivos. Primeiro, porque essa malta e essa massa aí da pobreza que Lula quer conquistar, ela já se dirigiu, ela já ascendeu e ela não mais busca esse tipo de discurso, ela não se enxerga mais nesse nós contra eles. Por outro lado também, é importante ressaltar que essa estratégia também tem a sua dificuldade à medida em que você não entrega esse tipo de coisa. Então é fácil você dizer que é nós contra eles, que eu vou taxar os super ricos, e de fato o governo do Partido dos Trabalhadores, por que não fez isso até hoje? Porque pensar que os bancos tiveram lucros como nunca tiveram no próprio governo do Partido dos Trabalhadores? Por que pensar que os conselheiros das estatais indicados pelo próprio governo, indicados pelo próprio presidente, não seriam os super ricos também, não teriam que dar a sua contribuição, não poderiam cortar ali na carne? Então, pensar antes desse ponto de vista de taxar, né, de aumentar impostos, por que não fazer a lição de casa de fazer um ajuste fiscal e tornar a máquina pública mais eficiente? Então, essa é uma pergunta que vai sendo questionada junto à sociedade, à opinião pública, e para a qual o governo decidiu não dar resposta e apostar nessa retórica mais demagógica, nessa retórica de sempre do PT, que, de novo, né, como repetindo o que eu disse no início, vem se tornando cada vez menos eficiente ao longo das eleições e pode causar uma grande surpresa a quem está dentro do governo de que ela deixe de funcionar em alguma medida nessas eleições de 2026. Agora o nosso tempo já está acabando aqui, quase no finalzinho, mas ainda me deu vontade de fazer uma outra pergunta aqui, é um pouco fora do assunto aqui, Lula, mas falando sobre o ex-presidente Bolsonaro, né, que se licenciou hoje das atividades por um mês, por recomendação médica, por problemas de saúde, e que recentemente agora adotou o discurso de me dei metade do Congresso e metade do Senado e eu nem preciso ser presidente. Agora, disse mais recentemente ainda
que não está insinuando aí que haveria uma possível entrada de um poder paralelo no país, né, em que a pessoa nem precisa ser presidente, mas como tem a metade das duas casas, poderia tomar decisões e definições sobre o nosso país. Como é que o senhor tem analisado essa questão desse suposto, né, que já foi apelidado de poder paralelo do ex-presidente, professor? Acho que é uma forma, um grande blefe, né? Uma forma desesperada de buscar aí cativar os seus próprios apoiadores, que era quem estava de fato na Avenida Paulista, são seus apoiadores mais radicais. Você vê que a multidão que tinha antes já não está mais lá refletida, André, e está restrita a 12 mil pessoas. Essas pessoas de fato acreditam que é possível modificar as coisas com os seus 50% ali da Câmara e do Senado, imaginando que esses 50% de Câmara e Senado sejam fiéis apoiadores, sejam bolsonaristas raiz, como a gente pode chamar. E, de fato, isso não aconteceria. O eleitorado, de fato, leal a Bolsonaro é, no máximo, assim, quando a gente vai extrapolar muito aí as estatísticas, 25%, 20%. Então, imaginar que esse eleitorado se transfira em representantes, que esses representantes, de fato, comprometidos e leais 100% a Bolsonaro, sejam mais de 50%, é uma força de expressão. O que, de fato, ele poderia ter é mais de 50% de congressistas não identificados com a esquerda ou que dessem trabalho a um governo de esquerda ou que eventualmente apoiassem um governo de direita do qual ele não fosse o presidente, porque, de novo, está inelegível. E aí poderia ter essa quantidade de apoiadores, mas apoiadores circunstanciais, apoiadores muito mais interessados na sua própria vida parlamentar, nos seus próprios recursos, como é típico daquele bloco que a gente chama de centrão, e muito menos leais a esse tipo de iniciativa de erosão democrática que alguns imaginam ser a grande panaceia para salvar o país, mas que, felizmente, aí a gente tem visto a sociedade e a própria institucionalidade do país refutarem aí veementemente. Tá certo. Agradecemos cientista político e professor Leandro Consentino. Mais uma vez, obrigada por atender o nosso chamado e por participar conosco aqui no Tempo News, viu? Uma ótima noite para você. Eu que agradeço a todos vocês, uma ótima noite e muito obrigado pelo espaço.